Você já sentiu um arrepio percorrer a espinha ao presenciar ou ouvir sobre um ato de pura crueldade? Aquela sombra gelada que nos faz questionar a própria natureza humana? Hoje, vamos nos debruçar sobre uma questão que assombra a filosofia e a alma humana há séculos. Existe de fato algo como a maldade em sua essência mais pura e absoluta? Ou será que essa força sombria que tanto tememos é, de alguma forma, um produto do meio, um reflexo distorcido das circunstâncias? Imagine a cena: um beco escuro, o silêncio da noite quebrado por um grito abafado, um ato de violência gratuita, sem motivo aparente, a não ser a intenção de causar dano. Instintivamente, nosso julgamento é imediato: maldade pura. Mas e se pudéssemos retroceder no tempo, desvendar as camadas da vida daquele agressor? Encontraríamos ali, talvez, um histórico de abandono, de abuso, de uma dor tão profunda que se metamorfoseou em fúria destrutiva. Isso atenuaria a gravidade do ato? Certamente não, mas nos faria questionar se a maldade nasceu ali naquele instante ou se foi cultivada, alimentada por um solo de sofrimento. Pense agora em um líder carismático, com o poder da oratória e um séquito de seguidores fervorosos. Ele os manipula, os incita ao ódio, os conduz a atos de barbárie em nome de uma ideologia distorcida. A maldade reside apenas nas ações brutais de seus seguidores, ou em sua mente maquiavélica que urdiu toda a trama. Ele nasceu com essa semente de perversidade, ou foi o poder, a adulação, a ausência de freios morais que o corromperam? E se a maldade não fosse uma entidade singular, mas sim um espectro, com nuances de cinza entre o branco da bondade e o negro absoluto da perversão? Onde traçamos a linha? Em que ponto uma ação deixa de ser um erro, uma falha de caráter, e se cruza para o território da maldade intrínseca? Acompanhe-me em uma jornada sombria, mas necessária. Não buscaremos respostas fáceis, mas sim mergulharemos nas profundezas da alma humana, nos labirintos da moralidade, na busca incansável por compreender essa força enigmática que tanto nos assusta. Você já se perguntou se a nossa própria capacidade de julgar o que é mal não é, em si, influenciada pelo nosso contexto, pelos nossos valores culturais, pelas nossas experiências de vida, pelas emoções que nos toldam a razão? O que é considerado um pecado capital em uma religião pode ser visto como uma virtude em outra. O que era punível com a morte em uma época pode ser tolerado em outra. Essa relatividade da moralidade enfraquece a ideia de uma maldade absoluta? Ou apenas nos mostra a complexidade de aplicá-la a diferentes contextos? Imagine um cirurgião com um bisturi em mãos, abrindo o corpo de um paciente. Para um observador leigo, a cena pode parecer um ato de violência, mas, no contexto da medicina, é um ato de cura, de salvação. A mesma ação física, interpretada de maneiras diametralmente opostas, dependendo do contexto e da intenção. Será que a maldade não seria, então, essa intenção deliberada de causar dano, independentemente do contexto? Mas mesmo essa intenção, de onde emana? É uma escolha puramente livre ou é influenciada por uma miríade de fatores que escapam ao nosso controle consciente? E se a maldade fosse, em última análise, a ausência de empatia, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a sua dor, de reconhecer a sua humanidade? Um indivíduo com profunda empatia seria capaz de cometer um ato verdadeiramente mau? Ou a própria natureza da empatia seria um antídoto contra essa escuridão? Considere um psicopata. Indivíduos com essa condição muitas vezes demonstram uma notável ausência de remorso, de culpa, de empatia. Seus atos, muitas vezes frios e calculados, parecem se aproximar da nossa concepção de maldade pura. Mas mesmo essa ausência de empatia é uma escolha consciente? Ou é o resultado de uma complexa interação entre genética, ambiente e desenvolvimento cerebral? Compreender a causa biológica atenuaria a nossa repulsa por seus atos? Provavelmente não, mas nos força a questionar a origem dessa maldade. A filosofia nos oferece diversas perspectivas. Para alguns, a maldade é uma privação do bem, uma ausência daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Para outros, é uma força ativa,
uma inclinação para o dano e a destruição. Santo Agostinho a via como a ausência do bem, enquanto filósofos como Nietzsche exploravam a complexidade do bem e do mal como construções sociais. E você, o que pensa? Ao observar o noticiário, ao se deparar com relatos de atrocidades, qual a sua primeira reação? Você vê ali uma manifestação da maldade absoluta, uma força intrínseca a certos indivíduos, ou busca compreender as engrenagens que levaram àquele ato, o contexto que o moldou? Permita-me levá-lo a um cenário hipotético ainda mais perturbador. Imagine uma sociedade perfeita, utópica, onde todas as necessidades são atendidas, onde não há sofrimento nem desigualdade. Nesse contexto ideal, se um indivíduo cometesse um ato de violência gratuita, sem qualquer motivação aparente de sobrevivência ou vingança, isso se aproximaria da nossa definição de maldade pura. A ausência de um contexto que possa justificar o ato o tornaria ainda mais inexplicável e aterrador. Essa é a beleza e a angústia de explorar essa questão. Quanto mais nos aprofundamos, mais complexa e escorregadia ela se torna. As respostas fáceis se desfazem e somos confrontados com a nossa própria capacidade de julgamento, com as nossas próprias sombras internas. Não estou sugerindo que devamos relativizar todos os atos, que não existam ações intrinsecamente erradas. A violação dos direitos humanos, a tortura, o genocídio, esses são atos que clamam por condenação universal. Mas, mesmo nesses casos extremos, a busca por compreender as raízes dessa maldade pode nos fornecer ferramentas mais eficazes para preveni-la no futuro. Se a maldade for, em parte, um produto do contexto, então a nossa responsabilidade coletiva em criar contextos mais justos, mais humanos, torna-se ainda maior. Investir em educação, em saúde mental, em oportunidades para todos, pode ser uma forma de arar o solo para que a semente da maldade encontre menos espaço para germinar. Mas e aquela parcela de responsabilidade individual? Mesmo em contextos adversos, alguns indivíduos escolhem o caminho da bondade, da compaixão, da resiliência. O que os diferencia daqueles que sucumbem à escuridão? Seria a força do seu caráter inato? A sua capacidade de resistir às influências negativas? A sua conexão com valores morais universais? Essa dualidade entre o indivíduo e o contexto é um tema recorrente em nossa reflexão. Somos seres moldados pelo meio, mas também possuímos a capacidade de fazer escolhas, de exercer o nosso livre-arbítrio. Até que ponto a maldade é uma determinação externa e até que ponto é uma escolha interna? Pense em você agora, em seus próprios julgamentos sobre o que é certo e errado, em suas próprias reações diante da injustiça e da crueldade. De onde vêm esses seus valores? São puramente racionais, ou são também influenciados pelas suas emoções, pelas suas experiências passadas, pelo seu senso de pertencimento a um grupo? Essa introspecção é fundamental para compreendermos a complexidade da maldade. Não somos observadores neutros. Somos parte da tapeçaria humana, com nossas próprias luzes e sombras. Reconhecer essa nossa própria capacidade de falha, de erro, mesmo que distante da maldade absoluta, pode nos tornar mais humildes em nossos julgamentos sobre os outros. E se a busca pela maldade absoluta fosse uma forma de nos distanciarmos da nossa própria capacidade de praticar o mal, em menor escala, no nosso dia a dia? Nas pequenas traições, nas fofocas destrutivas, na indiferença diante do sofrimento alheio? Será que ao focarmos nos grandes vilões, não negligenciamos as sombras que habitam em nós mesmos? Essa reflexão não é fácil. Ela nos confronta com a fragilidade da nossa própria moralidade, com a nossa vulnerabilidade às influências negativas. Mas é um passo crucial para uma compreensão mais profunda da natureza humana, em toda a sua beleza e em toda a sua escuridão. Voltando à nossa questão inicial, existe algo como maldade absoluta, ou é tudo contexto? A resposta, como você já deve ter percebido, não é simples. Parece que a maldade se manifesta em uma complexa interação entre a predisposição individual e as influências do contexto. Um indivíduo com certas características
pode ser mais vulnerável a sucumbir a comportamentos destrutivos em um ambiente que os encoraja ou os justifica. No entanto, mesmo reconhecendo a poderosa influência do contexto, não podemos descartar a responsabilidade individual. Mesmo em circunstâncias extremas, há aqueles que escolhem a bondade, a coragem, a compaixão. Essa capacidade de escolha, mesmo diante da adversidade, é o que nos define como seres humanos. Então, qual a sua conclusão? Ao final desta jornada sombria, mas estimulante, o que você acredita? A maldade é uma força externa que se abate sobre nós, ou é uma sombra que reside em potencial dentro de cada um de nós, esperando pelas condições certas para emergir? Acredito que a resposta reside em reconhecer a complexidade dessa questão. A maldade não é um monólito. Ela se apresenta em diversas formas, com diferentes graus de intensidade, influenciada por uma miríade de fatores. Buscar a maldade absoluta pode ser uma busca vã. O que importa é compreendermos os mecanismos que levam à crueldade, a cultivarmos a empatia e a trabalharmos para criar contextos que a tornem cada vez mais rara e inaceitável. E você? Qual será o seu próximo passo diante dessa reflexão? Irá se contentar com julgamentos superficiais ou buscará mergulhar nas profundezas da compreensão? A escolha é sua. Mas lembre-se, a forma como entendemos a maldade molda a forma como a combatemos e, em última análise, a forma como construímos o nosso mundo. Pense nisso. A questão não está encerrada, ela apenas começou.